Hello, titia chegou, minha gente! Hoje eu vou fazer aqui a leitura de um texto do IOSCAS, Instituto IOSCAS, vocês têm aqui na descrição, sempre que eu faço a leitura de um texto, exatamente o link do texto publicado no próprio Instituto. E hoje, o texto que eu vou ler é uma sugestão da Andréia Cardoso, a quem eu agradeço. Um beijo para você, Andréia, que me indicou esse texto do IOSCAS, publicado no dia 21 de maio de 2024, o título é O Colecionador. Era uma madrugada fria. A chuva sem trégua, associada ao vento gelado de inverno, fazia o curto trajeto entre a estação de trem e a oficina do loureiro, o sapateiro amante dos livros de filosofia e dos vinhos tintos, parecer uma longa jornada polar. Atraiçoado pela mudança na direção do vento ao dobrar uma das esquinas, o guarda-chuva se quebrou. A lã do sobretudo molhado não servia como barreira ao vento capaz de transformar ossos em gelo. As ruas estreitas e sinuosas, calçadas com pedras seculares, irregulares e escorregadias, não me permitiam aumentar o passo. Entrar na oficina trouxe a sensação de aconchego, seja pelo calor do ambiente, seja pelo reencontro com um amigo querido. Sem demora, ele colocou o sobretudo para secar e me emprestou um casaco. 2 canecas fumegantes de café foram colocadas sobre o antigo balcão de madeira. Eu ainda tremia devido ao reflexo de um frio que não mais havia. Observador atento, o loureiro comentou: assim são as preocupações, sofremos por motivos que não existem. Perguntei a razão daquele comentário. O artesão explicou: as palavras podem esconder sentimentos, a fisionomia e principalmente o olhar, jamais. Algo impede a sua alegria habitual. Somente as incompreensões sobre os movimentos instáveis e aparentemente erráticos da vida têm o poder de nos furtar essa virtude essencial à felicidade. Argumentei que em maior ou menor grau todos temos problemas, logo todos temos preocupações. O sapateiro retrucou: sem dúvidas, os problemas ou as dificuldades são inerentes aos dias, ainda mais fundamentais como método de ensino por terem a finalidade de nos conduzir para além de onde estamos. Servem de incentivo à superação na busca incessante por soluções, movimento vital ao descobrimento de dons, talentos e capacidades pessoais ainda desconhecidos. Contudo, problemas nada têm a ver com preocupações. Como não? Contestei surpreso pelo absurdo do argumento. Como se já se preparasse à objeção, Loureiro arqueou os lábios em sorriso e explicou: sem as preocupações furtam a alegria, se as preocupações furtam a alegria e sendo indissociáveis aos problemas, que são companheiros valiosos pelo aspecto evolutivo que oferecem, a alegria não passaria de uma ideia de ficção criada por poetas, romancistas e filósofos. A alegria é real, palpável e pode mesmo ser constante e ininterrupta, já que se trata de um valioso atributo conquistado por aqueles capazes de encontrar o lado bom de todas as coisas. Mais uma bela teoria inaplicável à prática, contestei. Falta de dinheiro, perda de emprego, enfermidades graves, separações repentinas e indesejáveis eram apenas alguns exemplos de problemas que funcionam como autênticos ladrões de alegria. Não havia nada de bom em viver momentos assim. O sapateiro franziu as sobrancelhas e aumentou o tom da seriedade da conversa. Ninguém deseja ser assaltado por situações desagradáveis. No entanto, não se frequenta uma escola apenas para brincar. Os desafios são indispensáveis e distribuídos conforme o aprendizado pertinente a cada aluno. Tudo o que nos acontece é para o nosso bem, não do ego, mas da alma, a identidade eterna. Conheci quem mesmo com pouco dinheiro se tornou próspero ao compreender que, sob o aspecto material, o básico basta a felicidade. Convivi com outras pessoas que, apesar de terem muito dinheiro, continuaram pobres por nunca terem o suficiente para satisfazê-las. Vi pessoas se reinventarem após perderem o emprego, indo onde antes não imaginavam chegar. Encontrei outras que nunca mais se levantaram.
Vi doentes envolvidos por profundo encanto pela vida ao descobrirem o valor indescritível da própria alma após terem seus corpos comprometidos. Encontrei também quem nunca tenha se conformado com o aparente infortúnio. Vi indivíduos que somente conseguiram conquistar a si mesmo após a partida daqueles que consideravam o pilar central de suas vidas. Encontrei muitos que jamais se conformaram com a injustiça por se acreditarem vítimas das circunstâncias. Enfim, lições semelhantes terão resultados díspares conforme a compreensão do estudante. Todas as suas preocupações e aborrecimentos são dessa magnitude, ou, como rotina, você costuma colecionar aborrecimentos derivados de situações comezinhas do cotidiano? Admiti que a quase totalidade das situações que furtavam a paz e desviavam o foco, a energia e o tempo necessários para os meus projetos pessoais não tinham aquelas gravidades. Indaguei o motivo da pergunta. Loureiro explicou. Há problemas de diversos níveis. Todos são confrontos evolutivos que devem ser recebidos e enfrentados com serenidade e lucidez. A nenhum deles podemos conceder o poder de nos roubar a alegria dos dias. Em verdade, embora de início possam trazer algum impacto, há que se agradecer por cada um dos desafios propostos. Como impulsos à superação, eles levam a descobrir a beleza. Como impulso à superação, eles existem com a finalidade de nos tornar pessoas diferentes e melhores, por nos levar a descobrir a beleza, a magia e os encantos dos caminhos e lugares internos que desconhecemos. Os grandes desgastes emocionais costumam vir do acúmulo decorrente dos aborrecimentos triviais do dia a dia. Pequenas apurrinhações que se somam através da existência, tantas e tão pueris que desaparecem da memória, mas deixam resquícios de sujeira emocional que entopem a mente e poluem o coração. Trata-se de vício comportamental típico da imaturidade. Não me refiro à idade cronológica, mas ao entorpecimento da alma, realizado por um ego incapaz de entender, aceitar e viver o sentido mais profundo da vida. A maturidade está ligada ao orgulho, à vaidade, ciúme, ganância e todas as demais sombras pessoais geradoras de contrariedades, incompreensões e conflitos. Refiro-me, por exemplo, aos pequenos aborrecimentos decorrentes da maneira grosseira como alguém fala conosco, quando não fazem algo do jeito como gostaríamos ou sofremos a reação inesperada por parte de uma pessoa querida, entre inúmeras outras situações corriqueiras. Enfim, geramos um conflito interno, seja de tristeza ou irritação, sempre que um acontecimento escapa à esfera da previsibilidade, desejo ou daquilo que consideramos razoável. Todos os dias ocorrem coisas assim. Faz-se necessário entender a dimensão que possuem dentro da gente e o olhar que dispensamos a elas. Quando há maturidade, essas ocorrências são valiosos exercícios de paciência, tolerância e respeito, indispensáveis maneiras de amar. A vida fluirá com leveza e suavidade. Do contrário, nos tornamos colecionadores de aborrecimentos. As vias internas da compreensão entopem pelo excesso de sujeira e desnecessidades. Haverá lentidão e perdas, ou mesmo estagnação. Sem deslocamentos intrínsecos, não haverá movimentos extrínsecos. Somente ações de mera repetição, caracterizadas pela falta de compreensão e vazia de qualquer aspecto evolutivo. A vida se torna chata e pesada. Se tudo o que nos acontece é para o nosso bem, se faz necessário encontrar a porta oculta por onde conseguiremos avançar em todas as situações, ir além de quem somos, despertar virtudes adormecidas e nos tornar pessoas diferentes e melhores. Do contrário, a oportunidade restará desperdiçada e mais uma peça será acrescida à coleção de aborrecimentos. Questionei se não era uma atitude de autorrespeito não permitir abusos em nossas relações. O sapateiro tamborilou os dedos sobre o balcão de madeira, como fazia nas vezes que eu tentava mudar de assunto, e sorriu. Argumentei que a questão do respeito era pertinente e fundamental aos relacionamentos.
causa maior das aporrinhações. Loureiro não se negou a abordar o assunto. Relações sem respeito são abusivas. Entretanto, o respeito dialoga mais com o equilíbrio e a mansetude interior do que com o enfrentamento viril e rude. Evite o mal com a simplicidade. Diga-lhe não sem nenhuma ponderação, sem a necessidade de qualquer conflito. Afaste-se de toda conivência, sintonia e afinidade. A delicadeza é mais forte do que a brutalidade. Desequilíbrios e incompreensões alheias devem permanecer do lado de fora. Ajude no que puder, ofereça uma boa palavra, mas não se perca no desatino do convencimento. Ao contrário do que se acredita, o respeito não se ergue no confronto ou no revide. Trata-se de uma atitude interna de dignidade, compreensão, amor e paz. Pouco tem a ver com a atitude dos outros. O respeito fala e traduz o modo como me desloco em mim e me movimento no mundo. Dessa maneira, nada do que alguém fizer terá o poder de me atingir ou me deter. Por estar em outra frequência vibracional, os raios de sol transpassam as águas sem se molhar. As palavras do sapateiro reverberavam na consciência como um convite urgente à mudança. Na maior parte das horas do meu dia, os meus pensamentos estavam aprisionados a pequenos aborrecimentos ou na projeção de problemas que nunca aconteciam. Embora eu não quisesse, essas ideias pareciam me dominar. Comentei com o Loureiro e ele pontuou. E dominam. E continuarão enquanto não for capaz de reagir. Somos prisioneiros dos pensamentos densos e recorrentes que não conseguimos dispersar. Faz-se necessário reeducar a mente, caso queira conhecer a verdadeira liberdade e tomar posse de si. Perguntei a ele de onde vinham esses pensamentos que tanto me chateavam. O sapateiro explicou. Na psicosfera existem uma infinidade de campos energéticos compostos por crenças, desejos, hábitos, modelos de relação, formatos de pensar e sentir que se vinculam ao indivíduo de acordo com a sua afinidade vibracional. Por atavismo, fomos condicionados a ideias de sofrimentos, disputas, subjugação e medo. Não à toa, o desespero, a ansiedade, o conflito e a depressão se tornaram companheiros tão íntimos que são aceitos como inevitáveis à vida moderna. São enfermidades tão antigas quanto a relutância ao autodescobrimento e a consequente autotransformação. A cura da alma é a genuína jornada rumo à liberdade e à paz. É indispensável mudar o olhar, os desejos, os hábitos, os prazeres, os interesses e reencontrar novas fontes de pensar e sentir. Uma autêntica reconstrução interna sem mentiras, enganos ou disfarces. Não uma mudança de palavras, mas de atitudes cujas raízes são o pensar e o sentir. Trocar as lentes do olhar para encontrar o lado bom de todas as situações, substituir a competição pela colaboração, ainda que seja um ato unilateral e sem parceria. Ninguém vence ninguém, cada um vence a si mesmo, ou não conhecerá nenhuma vitória. Não importa o modo como os outros agem, vale o bem que você realiza. Mude a rotina, acrescente tarefas e afazeres que priorizem os prazeres da alma. Faça alguém sorrir. Todos os dias, colabore para iluminar o dia de quem está perdido na própria escuridão. Faça de uma maneira nunca tentada antes. Busque em si algo que ainda não conhece. Ajude sem dominar, oriente sem influenciar, ame sem cobrar, ofereça o melhor, aceite todos do jeito que são. Confie em você, perdoe e siga em frente. Jamais insista para que o acompanhem. Cada um caminha conforme a própria rota, ritmo e passo. Tudo que a sua mão toca irá se desmanchar na estrada do tempo. Seu. É apenas o bem ou o mal que fizer. Se esforce para que a bagagem
tenha cada vez mais daquele e menos deste. Tudo mais é menos. O dia amanhecia. Loureiro decidiu comprar alguns croissants para acompanhar mais uma rodada de café. Falou para eu aguardar na oficina. Eu precisava pensar. Silêncio e quietude são fundamentais aos encontros intrapessoais. O sapateiro demorou mais do que o normal para ir buscar os pãozinhos na padaria da esquina. Ele queria que eu reavaliasse os verdadeiros fundamentos das minhas preocupações naquele momento. Se havia razões reais ou se eram inventadas por uma mente acostumada a se alimentar pelo próprio sofrimento. A mente se molda ao molde do pensar. Hábitos insalubres de pensar e sentir se tornam vícios. Sem darmos conta, terminamos como colecionadores de aporrinhações. A realidade se torna tensa, turva e amarga. Existe a necessidade urgente e primordial de quebrar o molde para libertar a mente e recriar o pensar. Comentei isso quando o loureiro retornou. O sapateiro concordou e acrescentou: sim, o livre pensar é bem mais do que somente pensar. É romper com um modelo obsoleto a que nos acostumamos a construir ideias e alimentar emoções. Não há definição mais adequada para a expressão regenerar, recriar ou reinventar a si mesmo. Em seguida, ele colocou os croissants sobre o balcão de madeira e, antes de preparar mais um bule de café, me disse: viva pelas suas atitudes, jamais se deixe aprisionar pelo comportamento alheio. Da pequena cozinha dos fundos da oficina falou um pouco mais alto para que eu pudesse ouvir sua voz. O problema é quando não dispensamos o devido tratamento às pequenas chateações que geram sentimentos de injustiça, ingratidão e falta de consideração. É preciso desmanchar rapidamente. Quando estas sementes se enraizam no coração, as mágoas germinam. A coleção muda de categoria. Eu sabia do que ele falava. O autêntico perdão é uma questão complexa enquanto não for tratada com sinceridade, para afastar os interesses do ego em favor dos valores da alma. Coragem para enfrentar os monstros do orgulho e da vaidade que se esforçarão para impedir. Respeito a si. O perdão é o ato de resgate da própria dignidade pelo mal que se desfaz. E principalmente simplicidade para desconstruir o conforto das mentiras e enganos que impedem os necessários deslocamentos internos e os consequentes movimentos externos. Fiquei quieto. O autêntico perdão é uma questão de difícil enfrentamento. O artesão voltou com um bule de café fresco, colocou sobre o balcão de madeira e fixou os olhos nos meus, como se soubesse das dificuldades que eu tinha em elaborar várias experiências, algumas antigas, outras recentes, que me aprisionavam nas grades da incompreensão. Confessei ter dúvidas se as pessoas que me machucaram mereciam ser perdoadas, vez que sequer mostraram arrependimento pelo que fizeram. O artesão pontuou. Com humildade e por honestidade, faz-se indispensável admitir que todos carecemos do perdão de alguém por atos já praticados, sem exceção. O perdão é fundamental para não ficarmos atolados às imperfeições, tanto as nossas quanto as alheias. Um ato de amor da vida e pela vida. O perdão concede o poder da liberdade e da paz ao ofendido, um ato de libertação e pacificação para si. Em nada depende do ofensor, nem poderia. O perdão não valida ou aprova o erro, mas arrebenta as correntes que impedem de seguir em frente. Todo colecionador de mágoas é um prisioneiro de si mesmo. Comemos os croissants sem dizer palavra. Estavam deliciosos. Tinham um gosto diferente. Um sabor de vida que se renova. Típico de quando encontramos a saída do labirinto, que impossibilita o encontro essencial, aquele que cada um precisa ter consigo mesmo ao compreender o que precisa fazer para se reconstruir de jeito a caminhar livre, leve e suave. Esvaziada a última caneca de café, agradeci a conversa e me despedi. Trocamos um forte abraço e parti para mais um período de estudos no mosteiro. Levava na bagagem um importante conteúdo para a reflexão e o compromisso de me desfazer das minhas muitas coleções.
A chuva tinha cessado, já não estava tão frio. Amanhã era de sol. Ioscás. Vixe Maria. Esses são aqueles textos que todas as vezes, no final, eu falo, meu Pai do céu, e agora? O que eu falo? Pelo Pai, que texto espetacular. Eu não tinha lido não, viu, Andréia? Eu guardei os textos do Ioscás, eu escolho e guardo, eu não leio. Eu leio aqui na hora. Nossa Senhora Aparecida. Santa Sara Kali. Vamos lá. Colecionando. Você anda colecionando o quê? Aborrecimentos, aporrinhações, vitórias, sonhos, alegrias, conquistas, gratidão. Sua coleção é do quê? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer. Aliás, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários, né? Vai ser muito legal. Meu Deus do céu. É real, né? Geralmente, a gente não percebe esses movimentos que muitas vezes nos levam a colecionar o que a gente não quer. Porque geralmente, né, o colecionador consciente, ele vai colecionar o quê? O que ele gosta, o que ele aprecia. O colecionador inconsciente pode colecionar justamente o que ele mais repudia. Né? Vejam que é interessante os textos do Loureiro também, né? O Canção Estrelada, para mim, é a grande figura dentre esses personagens, embora todos sejam maravilhosos. O Loureiro com essa coisa, né, do acolhimento, do cafezinho, ah, que delícia! E dessa sabedoria de ler nas entrelinhas, né? O outro, fazer uma leitura da alma do outro, como ele fez, né? Aqui do Ioscás, no momento em que eles iniciaram a conversa. Muitas vezes eu já me vi no personagem do Ioscás, eu acredito que alguns de vocês também, e a sensação do quão pertinente são todas as reflexões que esses personagens nos trazem. Puxa, como a gente aprende e cresce com textos como esses do Ioscás, né? E de tantos outros, tem muita gente boa fazendo conteúdos maravilhosos. Essa questão da gente muitas vezes se deixar levar pelos pequenos aborrecimentos, e isso na verdade foi programado, a gente sabe disso, ninguém é idiota aqui, né? Isso foi muito bem estruturado, pra gente estar sempre conectado com o quê? Com o que nos incomoda, com o que nos irrita, com o que a gente detesta, essas coisas. Tanto que muitas vezes a gente deixa passar aquilo que agrega, aquilo que é leve, aquilo que nos traz alegria, né? Quando ele falou da questão, né, das preocupações, que as problemas nada tem a ver com preocupações, porque realmente você imediatamente associa preocupação e problema. E aí o Loureiro discorre, né, sobre uma série de situações em que fica claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Conheci gente com pouco dinheiro que se tornou próspero ao compreender que, sob o aspecto material básico, basta a felicidade. E convivi com outras pessoas que, apesar de muito dinheiro, continuavam pobres por nunca terem o suficiente para satisfazê-las. Vi pessoas se reinventarem após perderem o emprego, né? Porque realmente há uma descoberta. Muitas vezes, quando a gente passa por momentos de crises muito difíceis, a gente acaba acessando e descobrindo habilidades e talentos que a gente desconhecia, inclusive uma força, um poder interno que a gente desconhecia, né? Encontrei pessoas que nunca mais se levantaram. Vi doentes envolvidos por profundo encanto pela vida ao descobrirem um valor indescritível da própria alma, né, com o corpo doente. Outros se entregaram. Vi indivíduos que somente conseguiram conquistar a si mesmos após a partida daqueles que consideravam o pilar central de suas vidas. Então são tantas as situações, né, onde a gente olha, mesmo nós convivemos com situações em que a gente enfrenta problemas, nem por isso a gente perde a alegria. Lições semelhantes terão resultados díspares conforme a compreensão do estudante. É onde você coloca foco. Não tem aquele texto que uma vez eu li aqui bem curtinho, 10/90? 10% é o que acontece, 90% é como você reage ao que te acontece. E é isso que tem um grande peso.
né? Outra pergunta que, olha, muito certeira do loureiro. Todas as suas preocupações e aborrecimentos são dessa magnitude? Ou como rotina você costuma colecionar aborrecimentos derivados de situações comezinhas do cotidiano? Às vezes um coisinho de nada, né? Aquela gotinha vira uma tempestade num copo d'água. Outra coisa que nós fomos muito bem treinados. Situações do passado que a gente fica arrastando aquele monte de pedras, né? E a gente não solta, não deixa ir. E se aborrece. Anos aborrecido com situações que já deveriam, já obviamente não existem mais, já deveriam nem existir no campo energético. Então, quando a gente peraí, por que é que eu estou me sentindo aborrecido? E às vezes é besteira mesmo, viu, gente? Nossa Senhora, é mesmo. Problemas, todos têm. Agora, problemas, quando a gente tem esse olhar um pouco mais expandido, nós temos a capacidade de compreender que eles são oportunidades de aprendizado. Há problemas de diversos níveis. Todos são confrontos evolutivos que devem ser recebidos e enfrentados com serenidade e lucidez. A nenhum deles podemos conceder o poder de nos roubar a alegria. Em verdade, embora no início possam trazer algum impacto, há que se agradecer por cada um dos desafios propostos, né? Tem gente que acha que isso é loucura. Como que eu vou agradecer um problema? Este problema pode ser exatamente a peça que vai te levar a uma solução de situações jamais imaginadas na sua vida. Os grandes desgastes emocionais costumam vir do acúmulo decorrente dos aborrecimentos triviais do dia a dia. Pequenas aporreações, e é verdade, uma coisinha aqui, uma coisinha colar, uma coisinha lá. Fora que, vamos lá, trazendo a lei da atração. Me acontece uma coisinha de manhã. Por exemplo, eu esqueço uma torneira aberta e eu inundo a minha cozinha. Só vejo de manhã. Acabou a água, eu não vi que a torneira estava aberta, fui lá, deixei a torneira aberta, buf. Eu tenho duas opções, me desesperar, ou falar, vamos lá secar aí, né? Não adianta chorar o leite derramado, no caso a água. Vamos enxugar, vamos ver o que dá para salvar. Essa minha primeira ação, inclusive, vai determinar o resto do meu dia. Se eu vou para agressão, para raiva, para revolta, o que eu vou atrair para o meu campo energético mesmo? Mais do mesmo. Se eu enfrento com serenidade e lucidez, de preferência até com bom humor, o que eu estou atraindo para o meu campo? Mais do mesmo. Ou seja, é realmente não permitir, por mais que o impacto seja grande, que nada nos roube a alegria, a lucidez, a serenidade. Não há nada que não... Gente, tudo nessa vida tem solução. Absolutamente tudo. Todos os dias ocorrem coisas assim. Fácil e necessário entender a dimensão que possuem dentro da gente e o olhar que dispensamos a elas. Quando há maturidade, essas ocorrências são valiosos exercícios de paciência, tolerância e respeito. A vida fluirá com leveza e suavidade. Do contrário, nos tornamos colecionadores de aborrecimentos. As vias internas da compreensão entopem pelo excesso de sujeira ou desnecessidades. Haverá lentidão ou mesmo estagnação. Trava! Porque você começa, é o que eu acabei de falar, você atrai mais do mesmo. Chega uma hora que você está tão embolado na reclamação, no aborrecimento, que tudo não dá certo, não sei o quê, você mal consegue sair do lugar, não tem movimento. Se tudo o que nos acontece é para o nosso bem, se faz necessário encontrar a porta oculta por onde conseguiremos avançar em todas as situações. Ir além de quem somos, despertar virtudes adormecidas e nos tornar pessoas melhores e diferentes. O que eu posso fazer para solucionar isso? O que eu posso extrair de lição com relação a isso? Vamos lá! Regaça as mangas e mãos à obra. Por mais que seja algo impactante, ainda assim nós temos a escolha de
da forma como nós vamos transitar por essas questões. Tem um trecho gigantesco aqui do texto, deixa eu ver se está aqui mais para baixo. Está aqui mais para baixo, mas ainda falta falar uma coisinha antes de entrar nele, porque eu achei assim espetacular essa parte do texto. Peraí. Tá? Isso aqui eu falei agora. Evite o mal com simplicidade. Gente, que frase! Evite o mal com simplicidade. O bem é simples, o amor é simples, a espiritualidade é simples. Tudo aquilo que é funcional é simples. Tudo. Você não precisa de grandes... como se fala? Me fugiu a palavra. Você não precisa de nada espalhafatoso. Nada. É na simplicidade. É aquela coisa de olhar, ouvir, ver, sentir, acolher, refletir para saber o que fazer. Nós temos essa habilidade, mas muitas vezes a gente não acredita, né? E acaba o quê? Seguindo o programa que está instalado, que muitas vezes vai para a coisa da agressão, de ficar reclamando o tempo todo aborrecido, porque é mais fácil, esse programa está rodando. É preciso se manter consciente. Sabe, vigiai? Cabe aqui também. Vigie, para ver se você não está entrando nesse caminho de um colecionador de aborrecimentos, ou já não está inserido neles. E aí? Vamos desprogramar esse programinha? Esse veio de graça, viu, gente? A delicadeza é mais forte que a brutalidade. Desequilíbrios e incompreensões alheias devem permanecer no lado de fora. Isso aqui é para a vida. Ajude no que puder, ofereça uma boa palavra, mas não se perca no desatino do convencimento. Você ajuda, colabora, inclusive quando pedem. Não quando você interfere, não para interferir. Mas não queira convencer os outros de nada. Ao contrário do que se acredita, o respeito não se ergue no confronto ou no revide. É uma atitude interna de dignidade, compreensão, amor e paz. Pouco tem a ver com a atitude dos outros. O respeito fala e traduz o modo como me desloco em mim e me movimento no mundo. Dessa maneira, nada do que alguém fizer terá o poder de me atingir ou me deter. Outra frase para vocês registrarem aí. Por estar em outra frequência vibracional, os raios de sol transpassam as águas sem se molhar. Ou seja, se você vibra alto, de fato, não há nada, meu amigo, não há nada que possa te afetar. Esse negócio de você ser abalado pela energia do outro, me desculpe. Lembre-se, você é um sol. Você é uma potência energética atômica. Como é que você pode ser abalado por qualquer energia? Sempre que vier um pensamento onde você se descredibiliza, onde você se acha menos, se veja como um sol. Pronto, tá aí um belo exercício. Se veja como um sol, emanando uma luz dourada ou branca, porque ultimamente o sol anda tão branco, né, gente? Dourada, não importa. Sinta-se como um sol, emanando energia e, transpassando toda e qualquer barreira. Porque nada tem o poder de nos deter, exceto se nós cedermos o nosso poder a eles. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui que agora eu vou entrar na parte final. Vamos lá. Essa parte final aqui desse texto é de uma grandeza. Eu provavelmente vou ler praticamente ele todo de novo, tá? Vamos lá. Somos prisioneiros dos pensamentos densos e recorrentes que não conseguimos dispersar. Faz-se necessário reeducar a mente caso queira conhecer a verdadeira liberdade e tomar posse de si. E aí, quando o Ioscas pergunta de onde vêm esses pensamentos, Loureiro explica exatamente a questão do quê? Da psicosfera. Mais uma coisa, se você tá ali no topinho
da escala de vibração, psicosfera não te pega também não. Então vamos entrar aqui na questão da psicosfera, né? Nas palavras do Loureiro. Na psicosfera existem uma infinidade de campos energéticos compostos por crenças, desejos, hábitos, modelos de relação, formatos de pensar e sentir que se vinculam ao indivíduo de acordo com a afinidade vibracional. Vejam, crenças, desejos, hábitos, modelos de relação. Isso aqui é um ponto importantíssimo dessa mensagem. Por quê? O que é que a mídia, os filmes, as novelas, essa porcariada dita como modelo de relação? Conflito. Para usar uma palavra bem suave, conflito. Isso está na psicosfera. Você conversa com pessoas, vamos pegar aqui a questão dos relacionamentos, né? Amorosos. Essas coisas ridículas que vocês veem por aí de pessoas altamente dependentes emocionalmente, altamente ciumentas, que querem inclusive rastrear o celular do companheiro para ver se... Essa coisa de brigar, de excesso de posse, de competição, na verdade. De onde vem isso? Quem é que planta isso? Só que isso conecta no quê? No indivíduo que está com a mesma vibração. Porque esse tipo de modelo de relação, de forma de pensar, não pega, de forma de pensar, não pega quem não vibra nessa frequência. Nós fomos condicionados à ideia de sofrimento, disputa, subjugação e medo. E não à toa, desespero, ansiedade, conflito e depressão se tornaram companheiros tão íntimos que são aceitos como inevitáveis à vida moderna. Eu achei isso aqui fantástico. Deixa eu passar. Isso aí faz parte da vida moderna. Isso aí faz parte da vida moderna. Como tudo faz parte da vida moderna e ninguém questiona absolutamente nada. Que vida moderna? É normal você viver estressado, depressivo? É claro que é normal, porque aí você cataloga a pessoa dentro de um transtorno e enfia um monte de remédio nela. É tudo que o sistema quer. Não é normal. É como aquela coisa que eu falo sempre. Você não precisa envelhecer doente. Não, quando chega a idade não tem jeito. Tem jeito. A primeira coisa que precisa ser feita é o quê? Mudar essa mentalidade. O sistema é bruto e é ardiloso. Então é preciso compreender que ninguém precisa viver uma vida moderna, estressante, angustiante, revoltante, depressiva. Não. Mas é uma questão de escolha. Vou até dar esse exemplo aqui, que acabou de acontecer. Vocês que me acompanham há muito tempo, vocês viam como eu ficava aqui. Quando passava moto, eu parava o vídeo, dava uma paradinha, né? Hoje, não vou dizer que é sempre. Tem horas que eu dou uma parada, mas sabe aquela coisa que já não tem peso? Eu já falei disso, é sempre bom repetir. Aquilo me incomodava horrores, ou seja, eu permitia que eles me afetassem. Totalmente. Hoje, posso fazer nada. Agora eu não vou deixar de fazer meu trabalho, porque eu já sei também que vocês conseguem me ouvir, independentemente do barulho que passa aqui. Às vezes, passa alguns caminhões pesados, eu evito, porque realmente é muito barulho. Mas eu fui aprendendo a sair dessa dinâmica de reagir ao que eles faziam. Então tá aí um exemplo na prática. A cura da alma é a genuína jornada rumo à liberdade e à paz. É só curando a alma. E eu sou responsável pela cura da minha alma. Você é responsável pela cura da sua alma. Mudar, é indispensável mudar o olhar, os desejos, os hábitos, os prazeres, os interesses e reencontrar novas fontes de pensar e sentir. Sem mudar mentalidade, sem mudar a forma de olhar a vida, sem se conectar verdadeiramente com o sentir, fica complicado. Não uma mudança de palavras, mas de atitudes, cujas raízes são justamente o pensar e o sentir. Trocar as lentes do olhar para encontrar o lado bom de todas as situações. Substituir a competição pela colaboração, ainda que seja um ato unilateral e sem parceria, ou seja, ainda que só você seja
A pessoa que colabora, que não compete, não importa. É outra coisa, a gente não pode mudar a nossa natureza em virtude do outro, né? Vocês já viram aí o texto que eu fiz um dia desses, falando do cara que foi mandado, né, pro inferno por engano, pro inferno. Primeiro ele foi pro céu, morreu, um cara boníssimo, foi pro céu, a lista, o nome dele não estava na lista, mandaram ele pro inferno. No inferno entra qualquer um mesmo, não tem nenhum tipo de critério. O homem chegou, aí já viu, né? Aí já viu, é fogo. Eu não ia falar um palavrão, não. Esse fogo não era um palavrão, era fogo mesmo que eu ia falar. Mas enfim, voltando. Chegando no inferno, dias depois o demônio estava muito nervoso, foi até o céu com um cidadão que tinha ido para o inferno, chamou por São Pedro e falou: que palhaçada é essa? Como é que vocês me mandam lá para baixo um cidadão desse? Mas calma, o que aconteceu, demônio? Pô, meu, esse cara chegou lá ouvindo todo mundo, abraçando todo mundo, acolhendo todo mundo. Agora todo mundo tá lá, paz e amor. Que palhaçada é essa? Que jogo sujo de vocês? Qual é a moral disso tudo? Seja tão bom ou seja tão você, que mesmo que você vá parar no inferno por engano, o próprio demônio te leve para o céu. Ou seja, não mude a sua natureza em virtude daquilo que o outro faz por você. Eu não estou dizendo que a gente precisa ser banana, pamonha, como dizia nosso querido Luiz Antônio Gasparetto. Não é isso, gente. É muito mais do que isso. É você não modificar a sua essência em função do outro que sequer acessou a essência dele. Ninguém vence ninguém. Cada um vence a si mesmo ou não conhecerá nenhuma vitória. Anotem essa frase. Ninguém vence ninguém. Cada um vence a si mesmo ou não conhecerá nenhuma vitória. Não importa o modo como os outros agem. Vale o bem que você realiza. Mude sua rotina, acrescente tarefas e afazeres que priorizem os prazeres da alma. É outra coisa que o sistema detesta que a gente faça. Cuidar daquilo que nós amamos, daquilo que nos traz prazer, porque essa é uma energia que eleva a tua frequência. E é isso que o sistema não quer. O que você faz por você? O que você gosta de fazer e há muito tempo não faz? Encontre um tempo para isso. Não precisa ser todos os dias, mas encontre um momento que seja seu. Isso é importante. Faça alguém sorrir. Colabore para iluminar o dia de alguém que está perdido na própria escuridão. Busque em si algo que ainda não conhece. Ajude sem dominar. Oriente sem influenciar. Ame sem cobrar. Ofereça o melhor. Aceite todos do jeito que são. Confie em você, perdoe e siga em frente. E jamais insista para que o acompanhe. Cada um caminha conforme a própria rota, ritmo e passo. Ele falou do perdão, eu acabei pulando essa parte, né? Mas essa questão do perdão, o perdão é para mim. Quando eu perdoo, eu me liberto. O meu perdão não afeta o outro. Me afeta. Quando eu perdoo, eu me liberto. Eu acho que isso me fez ajudar a pensar muito mais claramente sobre o perdão. Até porque o outro provavelmente é um amiguinho que eu pedi que viesse para minha vida justamente para que eu aprenda o que eu precisava aprender. Para que eu aprendesse o que eu precisava aprender. Então eu não devo perdão a ele. Eu devo perdão a mim. E não há nada mais libertador de fato do que o perdão. Que a gente possa compreender essa questão de que o perdão é um resgate. Tem até uma frase dele aqui que eu deixei. O perdão é ato de resgate da própria dignidade, pelo mal que se desfaz. E a gente precisa compreender sim, minha gente, queiramos ou não. Se os outros erram, nós também já erramos. E que não nos cabe, de fato, o julgamento. Eu demorei muito tempo para entender isso, eu ainda estou nesse aprendizado, porque tem horas, principalmente com os próximos, né? Que o julgamento chegando com o pé na porta. Mas vamos lá, estamos trabalhando. Mas quando a gente lê e a gente tem conexão com conteúdos como esse, a gente vai percebendo que, de fato, a nossa jornada é conosco. O meu trabalho é comigo. O que o outro faz ou deixa de fazer não me cabe.
Me cabe o que eu faço comigo e o que eu faço com os outros. Porque a responsabilidade sobre isso é minha. E a partir das minhas ações, as consequências virão. E não é que eu faça o bem para colher o bem, não. É o que eu falo. A gente precisa se lapidar para que o bem seja, na verdade, é a nossa essência, que a gente reacesse essa essência, onde o bem é praticado pelo simples prazer de praticar o bem. O perdão não valida ou aprova o erro, mas arrebenta as correntes que impedem de seguir em frente. Todo colecionador de mágoas é um prisioneiro de si mesmo. Essa frase aqui é para encerrar com chave de ouro. Não seja um colecionador de mágoas. Se é para colecionar algo, que seja um colecionador consciente que colecione coisas boas. Que a gente possa pegar esse texto com essas palavras tão profundas e reavaliar o que a gente tem trazido para a nossa vida, o que a gente mantém nela. Isso já não é hora da gente soltar tudo aquilo que precisa ir. Tá certo, minha gente? Fica então esse texto magnífico do Instituto Ioscas, o colecionador, do dia 21 de maio de 2024. Mais uma vez agradeço, Andréia, a você que me mandou esta pérola de texto. Um beijo para você, minha querida. E crianças, a gente se vê aí no próximo conteúdo, tá bom? Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Uai!